Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e abra ela em Lucas capítulo 4. E enquanto você abre em Lucas capítulo 4, eu quero pedir para o pessoal do Flowin fechar as portas. Agora ninguém sai, só se for muito urgente. Tá bom? E eu vou pedir, se tem alguém no celular do seu lado e não está no aplicativo da Bíblia, dá um tapa na mão da pessoa e fala: sai! Em nome de Jesus. Está expulsando quase um demônio na mão da pessoa, né? Mas agora, pega o teu celular, bota no modo avião, que nós vamos voar. Quem vai voar aí? Deixa eu ver. Muito bom. Então olha aqui para mim, faz silêncio. Silêncio. Lembra que fala baixo não é silêncio. Isso. Tem gente no celular ainda. Sai do celular, criatura. Isso. Vamos lá. Deixa aberto aí em Lucas capítulo 4 e olha aqui para mim. Semana passada a gente conversou sobre nós sermos uma casa de oração. Quem lembra disso? Você lembra? Né? E sobre este lugar também ser uma casa de oração. E pensando no que Deus tem falado para nós nesse sentido, nós vamos continuar hoje conversando sobre o que Deus quer fazer no nosso meio. Ele quer nos transformar numa casa de oração, onde as pessoas vêm e recebem Jesus. A gente tem falado sobre um grande mover de conversão no ministério de adolescentes, várias pessoas entregando a vida para Jesus, e Deus está nos preparando para isso. Quantos querem fazer parte disso? Você vai ver gente sendo visitada por Deus no corredor da tua escola, cara. Você vai ver, você acredita nisso? Deus quer te usar, e Deus nos deu uma palavra que esse ano isso ia acontecer. Inclusive as nossas roupas estão falando sobre isso. Eu não sei se você viu, mas aqui em inglês está escrito que o melhor de Deus está por vir, e tem uma casinha que é um símbolo de Ageu 2, que fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, e isso significa uma segunda onda de avivamento. A gente já viveu aqui uma onda de avivamento, milhares de adolescentes se convertendo. Nós vamos viver de novo. Se você está aqui pela primeira vez e não entendeu o que eu estou falando, avivamento significa receber vida. Nós temos visto nos últimos 5 anos, centenas de adolescentes aqui recebendo a vida de Jesus dentro do coração, se transformando em novas pessoas. E Deus disse que esse ano vai acontecer de novo. Por isso, o título da mensagem de hoje tem a ver com isso. É o ano da bondade do Senhor. Repete comigo bem alto: o ano da bondade do Senhor. Eu creio que essa palavra é sobre o nosso ministério. Esse ano é o ano da bondade do Senhor. Da onde que sai esse título? Em Levítico, que é aquele texto que fala de várias leis e rituais que geralmente você pula. Vamos confessar os pecados. Quem já pulou o livro de Levíticos aí? Você já pulou? Pois é, esse título sai de lá, tem coisa boa lá, meu filho, tá? E o que acontece? Ali tem uma lei que é conhecida como jubileu. Como assim? O livro de Levítico, ele faz parte da constituição do povo de Israel, faz parte do DNA deles, de como eles tinham que viver. E ali não tinha apenas regras sobre como lidar com Deus, mas também tinham regras econômicas. E uma delas era o ano do jubileu. O que é isso? A cada 49 anos, um ano depois, o ano 50, era o ano do jubileu. Era o ano onde as pessoas que estavam na escravidão eram libertas da escravidão. Era o ano que as pessoas que tinham dívidas eram livres dessas dívidas. Era o ano que pessoas que tinham vendido posses da família, heranças, recebiam elas de volta. Era uma maneira de Deus fazer justiça social em meio das pessoas do povo de Israel.
E esse ano era conhecido como o ano jubileu ou o ano da bondade do Senhor, onde as pessoas eram libertas da escravidão, libertas das suas dívidas e recebiam de volta posses que elas tinham perdido. E o que isso tem a ver comigo e com você que está vindo aqui pela primeira vez? Tudo a ver. Esse é o ano da bondade de Deus. Adolescentes que estão escravizados pelo celular, pela pornografia, pelas drogas, pelo álcool, vão ser libertos, porque esse é o ano da bondade do Senhor. Adolescentes que estão com dívidas diante de Deus, esse é o ano da bondade do Senhor. Você vai ser livre dessas dívidas, das coisas que trazem culpa e vergonha para o seu coração. Adolescentes que perderam coisas no meio do caminho, eu não estou dizendo coisas como posses, mas que perderam partes de si, que estão com o coração quebrado. Deus vai devolver, porque esse é o ano da bondade do Senhor. Amém? Quantos recebem essa palavra? Se você recebe isso, amém? E nós vamos conversar sobre isso no momento onde Jesus falou sobre o ano da bondade do Senhor, em Lucas capítulo 4. Eu vou pedir, se puder vir alguém aqui do louvor tirar esse cabo daqui, que eu vou tropeçar, por favor. Me ajuda aí alguém. Não precisa estar na escala não, pode subir e só tirar. Por favor. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 14. Quem está comigo fala amém. Isso aí. Se tem gente no celular, dá um tapa na mão da pessoa e fala, na próxima eu vou pegar. Rapaz. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, ou o ano da bondade do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: e é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Esse texto é muito rico. Você pode olhar aqui para mim agora, olha para mim, não fica olhando para baixo não. E ele fala de um dia que Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga eram os lugares onde eles ouviam as leis e os profetas do Antigo Testamento. E eles iam lá para ouvir a palavra de Deus. Então, nesse episódio que a gente leu aqui, Jesus foi até a sinagoga e ele foi convidado para ler uma palavra
e trazer uma palavra para as pessoas daquele lugar. Só que ele não estava num simples lugar, ele estava em Nazaré, que não era o lugar que ele nasceu, porque Jesus nasceu aonde? Belém. Quando eu era adolescente eu achava que era Belém do Pará, mas aí eu descobri que era Belém, lá em Israel. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu lá em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então Jesus estava no lugar onde todo mundo conhecia ele. Só que, além de todo mundo conhecer a infância de Jesus, quando Jesus começou o ministério dele, ele começou a pregar o evangelho em outras cidades. E uma delas foi Cafarnaum, que está citada ali no texto. E a Bíblia conta que muitas pessoas tiveram as suas vidas transformadas por Jesus em Cafarnaum. E aí, quando Jesus foi para Nazaré, o povo que conhecia ele desde criança ficou curioso. Nossa, como ele se tornou esse profeta, esse milagreiro, ele não é só o filho de José. Então, quando Jesus entra na sinagoga da cidade que ele cresceu, as pessoas estavam com expectativa de entender o que estava acontecendo com Jesus, porque elas conheciam o Jesus, que era filho de um carpinteiro, de José. O carpinteiro era uma pessoa simples, ele trabalhava com madeira para construir casas. Jesus era tipo filho de um pedreiro, Jesus era simples. Então, quando eles veem aquele homem simples, que eles viram crescer, se tornando alguém famoso, que estava transformando a vida das pessoas, eles ficaram curiosos. E aí Jesus volta para essa cidade, para a cidade dele, e ele entra na sinagoga e começa a ler uma passagem de Isaías 61, que a gente vai ler daqui a pouco, onde fala do ano da bondade do Senhor. E ele fala: o Senhor me ungiu. Unção na Bíblia significa ser escolhido por Deus. O Senhor me escolheu para pregar as boas novas. O que significa boas novas? Boas notícias. Quais eram as boas notícias? Aí ele diz que os cegos irão enxergar, que os que estão presos serão libertos. Eu vim para pregar o ano da bondade do Senhor. E aí, depois que ele lê isso, ele fala: essa passagem que foi escrita há praticamente 7 séculos atrás, porque Isaías foi escrito 7 séculos antes da vinda de Jesus. Jesus disse: essa passagem está se cumprindo hoje. E aí as pessoas ficaram surpresas, porque quando ele disse que a passagem estava se cumprindo hoje, ele estava querendo dizer: eu sou esse homem que Deus disse há 7 séculos atrás que viria curar os cegos, que viria libertar aqueles que são escravos, que viria trazer vida nova para as pessoas, que viria trazer justiça social. Eu sou aquele que veio pregar o ano da bondade do Senhor. Então as pessoas ficaram surpresas. E aí elas começaram a dizer: mas ele não é só o filho do pedreiro ali, do carpinteiro? Quem ele acha que ele é para dizer que é o escolhido, o Messias? Messias significa escolhido, Cristo também significa escolhido. Quem ele acha que ele é? E aí eles começaram a duvidar de Jesus. Então Jesus fala assim, que nenhum profeta é bem-vindo na própria casa. E ele está citando vários outros profetas que vieram antes dele, que não foram bem-vindos nas suas próprias cidades. E isso estava acontecendo com Jesus também. E aí, Jesus fala sobre isso com eles, e ele diz: olha, vocês não ouvem, vocês não creem no que eu estou falando, e por isso eu não vou fazer nenhum milagre aqui. Mas pessoas que não são do nosso povo, que são de outros países, e as pessoas dos outros países naquela época em Israel eram mal vistas, essas pessoas estão me ouvindo. E essas pessoas estão se convertendo, e essas pessoas estão sendo curadas da sua cegueira física e espiritual, mas vocês não vão ser curados. E aí ele cita Elias e Eliseu, que tinham vivido a mesma coisa que ele. O povo de Israel, na época de Elias e Eliseu, não ouviam o que Elias e Eliseu falavam, mas pessoas de outros povos foram transformadas por eles. E quando Jesus cita isso, o povo de Nazaré fica tão revoltado. Eu não sei se você reparou no final do texto,
mas eles tentam matar Jesus ali naquela hora. Antes da hora, eles levam Jesus até o alto, o topo da cidade, e queriam jogar Jesus de uma colina, mas Jesus conseguiu fugir. E aí, o que a gente tem para aprender aqui nesse texto? Primeiro que nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus? Você quer ser parecido com Jesus? A Bíblia diz que aquele que ama Jesus deve andar como Jesus andou. Isso está lá em 1 João. Aquele que ama Jesus deve andar como ele andou. Nós devemos ser parecidos com Jesus. E é interessante que quando nós somos parecidos com Jesus, Jesus disse que aqueles que crescem nele poderiam fazer obras maiores do que ele mesmo fez. E olha só, Jesus curou cegos, sim ou não? Jesus ressuscitou os mortos, sim ou não? Jesus levantou pessoas aleijadas e as fez andar, sim ou não? Jesus ressuscitou dos mortos. Ele disse que aqueles que crescem nele fariam coisas maiores do que essas. Quantos creem em Jesus? Você crê em Jesus? Se você crê nele, você pode fazer coisas maiores do que essas. Ele disse isso, está registrado no livro de João também. E é interessante que, quando eu leio esse texto e percebo que eu estou vivendo o Evangelho, eu me identifico um pouco com Jesus. Porque Jesus estava pregando algo bom. Ele estava falando que as pessoas iam ser libertas dos seus pecados, iam ser libertas das suas doenças, iam ser curadas, transformadas, mas mesmo assim, tinham pessoas que não queriam ouvir a Jesus, simplesmente por causa de onde ele veio, simplesmente por acharem ele simples demais. E eu não sei se você já teve a sensação de tentar pregar o Evangelho para alguém, e a pessoa te desprezar, mesmo com a sua mensagem sendo boa. Quem aqui já foi desprezado por pregar o Evangelho? Você já foi desprezado? Cara, eu lembro uma vez, e nesse dia eu nem preguei o Evangelho, eu só fiz o que o Evangelho manda. Eu estava aqui na Bento Viana, ali perto do posto que tem aqui à nossa direita, e tinha um cara pedindo dinheiro no semáforo. E aí ele estava com uma plaquinha assim, me faça um pix, eu preciso de dinheiro para sustentar minha família e tal, e tal. E era um cara deficiente. E eu tenho um combinado comigo e com a minha esposa, inclusive eu tenho que renovar isso, faz tempo que eu não faço, mas de não dar dinheiro, eu dou uma Bíblia e dou uma comida. Então, eu ando com vários clubes sociais dentro do porta-luva, com várias Bíblias, e eu dou e falo, Deus te abençoe, essa é a melhor coisa que eu posso te dar. Tem coisa melhor do que ganhar uma Bíblia? Quem já ganhou uma Bíblia? É bom, não é? É bom, é o melhor presente, você está dando a palavra de Deus. E eu lembro que naquele homem, eu não lembro se naquele dia tinha acabado minhas Bíblias, mas eu lembro que eu fui dar um clube social para aquele cara. Ele olhou para o meu clube social, ele deu risada, não pegou e virou as costas. Aí eu olhei e falei, cara, eu estou ajudando o cara. E ele desprezou a minha oferta, querendo dizer assim, pô, você acha que eu estou tão mal assim a ponto de precisar de uma bolacha? Eu quero mais. E se a gente vive isso, às vezes tentando ajudar alguém que está na rua pedindo dinheiro, imagina quando a gente prega o Evangelho falando, olha, Jesus morreu pelos seus pecados, se arrependa dos seus pecados e você vai receber vida nova. As pessoas vão ficar com raiva porque você está dizendo para elas que elas são pecadoras, e ninguém gosta de ouvir que é pecador. Ninguém gosta de ouvir que o estilo de vida que você tem não é bom. Só que quando as pessoas abrem mão do orgulho delas para se abrir para esse Evangelho, o que Jesus disse acontece, eles são libertos, salvos, transformados. Quem abriu o coração para Jesus foi salvo, liberto, transformado, deixa eu ver.
Amém. Só que muitas vezes a gente se sente como Jesus. A gente vai pregar na nossa escola, às vezes na sua própria casa. E você está pregando coisas boas, mas por diversos motivos as pessoas viram as costas para você. Deixa eu te dizer, não é que você prega mal, é que você é parecido com Jesus. E é normal isso acontecer. Mas deixa eu te dizer algo, não desanima de pregar o Evangelho, porque pessoas viraram as costas para você. Você imagina se Jesus tivesse desanimado de pregar o Evangelho, porque a cidade dele não recebeu ele bem, hoje eu e você não seríamos salvos, porque ele ia ter desistido da própria missão. Mas ele rejeitou a vergonha, ele rejeitou o embaraço que as pessoas colocaram sobre ele, ele foi até a cruz, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida nova. Isso é lindo demais. E sabe, não desista de pregar o Evangelho, porque nós temos uma mensagem boa para as pessoas. O ano da bondade do Senhor. O ano da bondade do Senhor não significa simplesmente aquele ano que eu falei do jubileu, não é isso. É um símbolo de salvação. Jesus está dizendo, aqueles que se abrirem para a minha mensagem serão libertos, salvos, transformados e curados. E eu quero ler com você, eu vou descer aqui para ler. Eu vou pedir, sai do celular agora. Eu vou ler uma mensagem muito forte da Bíblia, que foi a que Jesus citou em Lucas capítulo 4. Está em Isaías 61. Em Lucas capítulo 4, está registrado apenas o começo de Isaías 61. Mas o capítulo inteiro é maravilhoso. E eu creio que o Senhor quer falar com você hoje, através disso aqui. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Deixa eu ver. Vamos lá então. A gente vai fazer o seguinte. Nós cremos que a mensagem que a gente prega é boa. E muitas pessoas rejeitam ela. Mas, se você veio para a igreja hoje, é porque você está aberto para a mensagem do Senhor. E eu quero ler a mensagem do Senhor, o resumo do Evangelho. Vocês dois aqui estavam conversando no louvor, fica susto, eu não vou dar bronca. E aí eu fui perguntar, o que vocês estão conversando, vamos cantar? Ele falou, eu estou explicando para ela porque Jesus veio para a terra. Aí eu falei, pode cantar que eu vou explicar isso durante a mensagem, eu vou explicar agora. Isaías 61. Se você está aqui é porque você foi diferente do povo de Nazaré. Você está aberto à mensagem de Deus. E se você está cansado de pregar o Evangelho para pessoas que não escutam, não desista. Deus está te lembrando agora o quanto essa mensagem é boa. Olha o que diz Isaías 61, que Jesus citou na sinagoga de Nazaré. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão.
Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois ele dará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Você pode aplaudir a Jesus? Que lindo esse texto. Que lindo. Ele estava falando sobre o povo de Deus. Que eles seriam libertos, transformados e usados para restaurar cidades em ruínas, que no lugar da tristeza viria a alegria, que no lugar das roupas de dias tristes, Deus iria dar roupas novas para essas pessoas. Ele estava falando do povo de Israel, mas também estava falando de nós somos o povo de Deus. E eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu tenho certeza que o ano da bondade do Senhor no Flow começou. E hoje Deus quer transformar a vida de pessoas aqui. Deus tem algo novo para fazer entre nós. E hoje eu pedi uma palavra para Deus sobre o nosso ministério. E caiu num texto da palavra de Isaías também, que falava que Deus ia fazer algo novo. E a gente pregou isso o ano passado inteiro. Mas no final desse texto falava que algumas pessoas não iam experimentar o novo de Deus porque estavam cansadas de Deus. E eu me identifiquei como uma dessas pessoas e eu pedi perdão, Senhor. Perdão que eu me cansei do Senhor e da sua obra. E hoje o Senhor quer renovar o nosso amor pela obra de Deus e por essa mensagem. E a maneira que Ele vai nos renovar é nos fazendo viver essa mensagem de novo. Eu vou pedir para você ficar de pé, mas fica de pé em silêncio. O Senhor nos deu uma palavra muito linda. Eu acabei de ler agora há pouco. Só que eu creio que tem pessoas que nunca viveram, ou que deixaram de viver as palavras que eu li em Isaías 61. E a Bíblia, ela pode ser pregada durante horas. Eu podia ficar aqui falando de textos da palavra de Deus, que eu já preguei, que eu sei de cabeça, até umas 5 da manhã, e não é exagero. Só que tem vezes que melhor do que você ficar olhando é você provar. Melhor do que alguém ficar te explicando o quanto é bom é você provar. E essa semana eu estava assistindo MasterChef. Quem já assistiu MasterChef aqui? Já assistiu? Eu estava assistindo MasterChef Profissionais. E uma das piores coisas de assistir MasterChef é que você começa a ficar com fome, né? Já sentiu isso? Ou você fica frustrado porque você está lá comendo, sei lá, miojo, e o cara está lá fazendo picanha com salmão, com caviar, e você tipo, meu Deus, eu estou comendo torrada murcha com manteiga.
Alguém já viveu isso? Já viveu? Tem gente vivendo isso aqui espiritualmente. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acabei de ler um banquete aqui para nós. Um banquete espiritual. Mas muitos de nós nos contentamos com as nossas torradas murchas. Só que, diferente do MasterChef, lembra que eu falei semana passada? Você não veio assistir um culto. Quem lembra disso? Você lembra? Você veio participar, prestar um culto. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir ali, por favor. Hoje, mais do que ler uma boa receita do que Jesus pode fazer na nossa vida, eu quero que a gente experimente o que Jesus pode fazer. Tem gente aqui que conhece Jesus desde criança, mas nunca experimentou andar com Jesus. Tem gente que veio obrigada para vir aqui no culto hoje, porque está fazendo um monte de bobagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você veio obrigado aqui, dá graças a Deus que você veio obrigado para um banquete. Tem gente aqui que já provou desse banquete como eu, mas é uma pessoa que tem um banquete na frente, mas está comendo uma torrada, enquanto Deus está preparando um banquete para nós. E hoje nós vamos experimentar. Então eu vou pedir o seu silêncio, e a gente vai fazer o seguinte, povo do louvor, vai inteiro, vem todo mundo aqui, ó. Fica sentado aí não, venha, vamos. Vem, acorda, povo, bora. Vamos. Vocês são maravilhosos. Vem os ministros também, vem, Marcelinha. Não é para eles passarem vergonha não, tá, gente? É que eles não esperavam, eu nunca faço isso. A gente vai fazer o seguinte. Combina aí umas 7 músicas, viu? Que nós vamos cantar. Prepara. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou ler de novo esse texto de Isaías 61, só que eu quero que você venha provar. Tem adulto aqui que veio assistir o culto do filho. Você não assiste culto. Você presta culto. Então quando o louvor toca, você fica de pé, porque Deus vai te visitar. No culto dos adolescentes. Você crê nisso, os adultos que estão aqui? Vocês creem que Jesus pode te visitar? Amém. Faz silêncio agora. Vou pedir para apagarem as luzes. O povo aqui da minha frente, faz silêncio, senão vocês me atrapalham. Eu vou ler os textos de novo, mas eu vou interromper quando ele falar de um tipo de situação. E se você sentir que você se encaixou nessa situação, eu vou te chamar aqui na frente. Porque eu creio que Jesus está aqui na frente comigo. Não tem poder nas minhas palavras. Não tem poder nas minhas palavras. Eu sou um ser humano normal, igual você, mas essa palavra tem poder. E a Bíblia diz que quando nós invocamos o Senhor dessa palavra, Ele nos visita. E o Senhor quer visitar pessoas aqui hoje. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. E enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado. Se você de alguma maneira, e não só econômica, e não precisa ter vergonha, porque lembra, o Senhor está te chamando aqui para você ter um encontro com Ele essa noite. Se você de alguma maneira está se sentindo pobre, seja de espírito ou do bolso mesmo, se você está com o seu coração quebrado,
Eu quero te chamar aqui na frente, que o Senhor vai consertar o seu coração, Ele vai te enriquecer. Pode vir, não tenha vergonha. Eu estou aqui não só para pregar. Hoje, antes de pregar, eu estava me sentindo pobre. Pobre de palavra de Deus. E conforme você for vindo aqui na frente, eu quero que você comece a pedir: Senhor, me visita. Mas você não vai pedir apenas visitação, você vai pedir visitação nessas áreas que eu estou citando. Se você está se sentindo pobre, fala: Deus, me visita na minha pobreza. Porque Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Se você está com o coração quebrado, teu coração está despedaçado, você veio para a casa de oração aqui hoje. Jesus quer consertar o seu coração. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros ou cegos. Tem gente aqui que está presa. Se você está preso em alguma coisa, pode vir, não para no corredor não, vem aqui na frente, pode vir. Você está preso e você quer ser livre, você está preso no pecado, você quer falar a verdade, mas você só consegue mentir. Você quer ter relacionamentos bons, mas você só se envolve com fofoca. Você quer ter um namoro abençoado, mas você faz tudo o contrário da palavra de Deus. Venha, não sentem no corredor, tem espaço aqui, tem espaço. Vem, você está na casa de Deus, você não está na televisão, você não está com o pastor Tarek. Está viciado em pornografia, ou viciada. Hoje é o dia da liberdade. Você é velho, está casado, mas está preso sexualmente. Deus quer te livrar hoje. E sabe, tem alguns aqui que estão ouvindo eu falar isso e achando: nossa, que pregação moralista. Deixa eu te dizer algo. Quando Jesus diz que algo é bom, é porque é bom. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando Ele diz que algo é ruim, é porque é ruim. Sabe por que pornografia é ruim? Porque você está tornando das pessoas um produto para o seu prazer. Sabe por que pornografia é ruim? Eu acho que esse é o melhor jeito de definir. Imagina alguém fazendo tudo que você tem visto, fazendo aquilo com a sua mãe ou com a sua irmã. Você ia gostar? Só isso que eu tenho para te dizer. Deus quer te libertar dessa porcaria. Tem pessoas aqui presas na bebida, presas em droga, presas no vape. Vem para a igreja fumar. Hoje Jesus quer te libertar disso. É o ano da bondade do Senhor. Pode vir aqui e pede liberdade para Deus. Você está aqui na frente, não precisa me ouvir mais. Agora é hora. Teu encontro é com Jesus. Teu encontro é com Jesus agora. Eu estou falando com quem está de pé, hein? Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Tem gente aqui que está triste, que está deprimida. Se esse é o seu caso, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Venha. Está lutando contra a depressão, está lutando contra a tristeza, não consegue levantar da cama. Venha, venha. Perdeu alguém que você ama. Nós vamos fazer o seguinte: os grupos que Jesus citou em Isaías 61 acabaram.
Se você sente que tem que vir aqui orar, mesmo não tendo sido citado, venha. Mas se você ficar no seu lugar, não fique indiferente na presença de Deus. Jesus está andando aqui nesse lugar pronto para estender a mão sobre pessoas e transformar. Quantos querem ter um encontro com Jesus aqui? Você quer ter um encontro com Jesus? Então nós vamos cantar, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Não é para ser um momento emocionante só. Se fosse um momento emocionante, não vem para a igreja, vai para um show que você vai se emocionar para caramba. Nós vamos nos emocionar porque Deus nos visitou. Por isso, ergue as suas mãos para o alto em sinal de rendição a Jesus. E começa a pedir: Senhor, me visita, me visita, me visita, fala comigo. Abre a sua boca, abre a sua boca. Você está na casa de oração, ora em voz alta. Pode berrar, pode gritar, pode chorar. Esta é a casa de oração. O Senhor vai dar liberdade para aqueles que estão presos, vai dar visão para aqueles que estão cegos, vai dar alegria para aqueles que estão tristes, vai consertar os corações quebrados. O ano da bondade do Senhor começou. Venha e beba, venha e coma deste banquete. Senhor Jesus, nós te invocamos neste lugar. Pai, eu não tenho poder nenhum, eu sou pobre, eu não tenho nada, mas eu quero te pedir, Deus, nos visita esta noite, como há tempos o Senhor não nos visita. Fala conosco, venha proclamar o ano da liberdade do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, Senhor. Venha neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, deixa o Senhor te visitar. Se Deus te tocar para orar por alguém, ore. O Senhor vai proclamar liberdade, alegria e cura neste lugar. Não vá embora antes desse momento acabar. O teu amor me enche de alegria. O teu amor, o teu amor, o teu amor me enche de alegria. Tua presença eu me escondo, sou atraído por tua beleza, Jesus. Irresistível é o teu amor, incomparável é tua presença, Jesus. Quando os meus olhos se encontram com seus olhos, recebo seu amor, teu óleo de alegria derrama em mim o seu amor, derrama em mim seu óleo de alegria, o seu de alegria, vem derrama, Senhor, o seu amor. Sim, Jesus, Derrama em mim teu óleo de alegria, derrama em mim o seu amor, derrama em mim teu óleo de alegria.
enche de alegria. O seu amor, o seu amor. Vamos cantar mais forte isso, o seu amor, o seu amor, o seu amor, o seu amor me enche de alegria. seu amor, O teu amor me enche de alegria. nós somos livres em ti, em sua presença, liberdade, Jesus. Em sua presença, liberdade, Senhor. Quem o Filho liberta, liberto está, e não há motivos para preço estar. Aleluia, aleluia. Quem o Filho liberta, liberto está, e não há motivos para preço estar. Sim, nós somos livres em ti. Quem o Filho liberta, liberto está. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado eu estou em ti. A tempestade vem e é você que me sustenta. É você que me sustenta. Nós vamos fazer um momento especial aqui. Eu vou pedir, não vá ainda. Você está na presença de Deus. Não vá embora antes da hora. Eu quero falar com você. E a gente vai fazer algo especial aqui. Primeiro, quem é da school aqui? Levanta a mão. Mas está indo toda semana. Tá. Quem é da school e está se sentindo bem para vir aqui, vem aqui e faz uma fileira aqui atrás de mim. Se não está se sentindo bem, não precisa. Não vai por trás não, Nicolas. Vem aqui, menino. É, você, vem aqui, ó. Vem mais rápido. A gente vai ter aqui alguns momentos de oração, tá bom?
O primeiro momento de oração que eu quero fazer aqui hoje é se você tem pensado em tirar a sua vida. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos para as pessoas não ficarem com vergonha. Mas tem pessoas aqui que estão pensando em tirar a própria vida. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão. Está todo mundo de olho fechado. Levanta a sua mão. Se você tem pensado em tirar a sua vida. Só o pessoal da school aqui que está atrás de mim vai abrir o olho. O restante fica de olho fechado. Eu quero que vocês vão até essas pessoas que estão com a mão levantada. Se você tem pensado em tirar a tua vida, levanta a mão. Eu quero orar por você. Agora eu vou fazer outro momento de oração. Se você tem alguma doença e está precisando ser curado, nós queremos orar por você. O poder está em Jesus. Teve pessoas na Bíblia que Ele curou e teve pessoas que não. E para as duas tem motivos. Mas a Bíblia nos incentiva a orar por quem está doente. Então, se você tem alguma doença, levante sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Se você é da school e está só numa rodinha, sai da rodinha e me ajuda a orar por essas pessoas que estão doentes. Ó, tem uma pessoa lá no fundo, lá, ó. Se você tem alguma doença, levanta a mão, nós vamos orar por você. Ó, tem uma moça ali, ó. Vai umas meninas ali, ó. Tem uma moça ali, ó. Duas. Ali, ó. Vai lá. Tem mais alguém doente aqui? Nós vamos orar. Aqui, ó, a Júlia. Preciso de duas meninas aqui, ó. Pode vir os adultos também, não tem problema. Vai lá, Rô, vai com essa moça aqui. Isso. Vamos orar por esse povo? Senhor Jesus, primeiro eu quero orar por aqueles que estão pensando em tirar a própria vida. Tem pessoas pensando isso aqui e não levantaram a mão. Tem pessoas pensando isso nas suas casas, ouvindo, participando desse culto. Tem pessoas perguntando por que a vida vale a pena. Realmente, sem o Senhor, a vida não vale a pena. Mas quando o Senhor caminha do nosso lado, a sua palavra diz que rios de água viva fluiriam dentro de nós e nos renovaria. E tem pessoas que já experimentaram esse renovo e mesmo assim estão pensando em tirar a sua vida. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito possa gerar rios de águas vivas agora, Deus, correntes de amor, correntes da Sua presença, habitando sobre os Seus filhos, em nome de Jesus. Deus, eu quero pedir por aqueles que estão doentes, que levantaram as suas mãos. Não há poder nas minhas palavras, não há poder nas palavras dos adolescentes e adultos aqui, mas há poder naquele que declarou o ano da bondade do Senhor. E Pai, nós já vimos pessoas sendo curadas nesse culto, pessoas de muletas saindo andando, pessoas com bota ortopédica, pessoas com febre no batismo saindo sem febre. Nós já vimos, Jesus, nós já vimos. E eu quero pedir o mesmo Jesus que curou essas pessoas, que possa passear neste lugar
E aqueles para quem o Senhor escolheu curar esta noite, que o Senhor possa tocar agora, em nome de Jesus, e trazer cura para a honra e glória do seu nome, Deus. Cura o teu povo, cura aqueles que estão no YouTube agora pedindo oração por cura. Cura, Deus. Cura em nome de Jesus. Deus, não queremos fazer apenas um momento super espiritual, parecermos espirituais. Nós queremos visitação do Senhor. Cura o seu povo em nome de Jesus. Cura o seu povo, Deus. Cura aqueles que estão viciados em pornografia, Deus, em nome de Jesus. Dá as suas lentes agora, a sua maneira de olhar a vida. Dá novos comportamentos, um novo estilo de vida, Deus. Aqueles que estão viciados em álcool, cigarro, fazendo um monte de bobagem, Deus, em nome de Jesus, traz vida nova agora, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer mais um momento de oração. Vou pedir para o pessoal da School vir aqui atrás de mim de novo. Talvez esse seja o último. Vou pedir, fica de pé onde você está. Fica de pé. Fica de pé. Todo mundo, vamos ficar de pé. A não ser que você esteja orando. Aí pode ficar ajoelhado. Mas fica onde você está, não volta para o lugar não. A gente vai fazer o seguinte. Cara, eu tenho certeza que Deus tem algo novo para derramar aqui. Eu já vi bem aqui, uma menina que tinha os ossos tortos sendo curada. Eu pus a mão nos ossos dela. Eu vi. E eu creio que Deus quer começar a fazer esse tipo de coisa de novo aqui. Só que mais. Então eu quero primeiro fazer uma convocação para você que já conhece Jesus. Comece a chamar as pessoas para virem aqui, para terem um encontro com Deus. Nós vamos começar a chamar. A gente não precisa de wave. Quantos acham que a gente não precisa de wave para evangelizar? Você acredita nisso? A gente não precisa disso. Sabe como as pessoas iam até Jesus na época dele? Eles falavam, cara, vem cá, eu vou te levar até alguém que vai mudar a sua vida. Você vai começar a pregar isso no seu colégio. Mas não só convidar a pessoa para ir na igreja. Vamos para a PIB. Não, você vai começar a pregar ali e vai falar, olha, Deus tem boas palavras para você. Você precisa me acompanhar. Se não quer ir na igreja, me acompanha aqui na escola. Com o tempo você traz a pessoa para a igreja. Mas Deus quer fazer algo novo na nossa cidade. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu já vi isso acontecendo. Eu já vi adolescentes de 15, 14 anos pregando para um auditório de 600 pessoas no colégio. Eu já vi. Deus quer fazer isso de novo. E nós vamos começar a se movimentar desse jeito de novo aqui nos cultos, porque Deus quer fazer algo novo entre nós. A primeira movimentação que a gente vai fazer hoje é a seguinte. Tem gente aqui que vem aqui toda sexta-feira. Já veio aqui na frente várias vezes, ou se enrola para vir, para entregar a vida para Jesus. Fica falando para si mesmo, quando eu ficar mais velho eu penso em Deus, agora eu quero curtir a vida. Eu vou te perguntar uma coisa, se você é essa pessoa, está dando certo? Primeiro que se tivesse dando certo, você não estava aqui, porque a igreja é lugar para gente que precisa de Deus. Segundo que não existe vida que dá certo sem Deus. Tem gente aqui que precisa entregar a vida para Jesus de verdade. Só que hoje vai ser diferente. Eu chamei esse povo aqui porque a gente treina eles toda quinta-feira. Eu sei que eles são adolescentes, são imaturos igual vocês, tá?
mas é gente que tem sede de Deus, que quer mais de Deus. E eu vou te convidar, se você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa mudar de vida. Não vem ainda, mas eu vou pedir para você vir aqui e esse povo vai começar a caminhar com você. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Vocês não estão dispostos a caminhar com as pessoas que estão aqui, ou estão com a vida tudo errado, volta para o lugar. Tá bom? Porque é sério isso aqui. Eu vou pedir, feche os seus olhos de novo. Esse é o último momento de oração que nós vamos fazer. E eu vou explicar porque Jesus veio para a terra. A Bíblia fala que eu e você pecamos. O que isso significa? Deus é a fonte de tudo que é bom, mas nós viramos as costas para Ele e falamos: eu sei o melhor jeito, eu não preciso dessa Bíblia. E aí a gente começou a viver a vida do nosso jeito. Só que quando a gente se desconecta da fonte de vida, sobra a morte. Esse é o salário do pecado, a morte. E a Bíblia conta que quem vive sem Jesus é um zumbi. Está vivo, mas está morto. Mas então Jesus veio e trouxe uma boa notícia. Ele falou: aqueles que crerem em mim vão receber vida nova, porque eu vou sofrer a morte que você merece. Você merecia ir para uma cruz. Você se sente culpado pelos seus pecados, porque realmente os seus pecados te condenam, mas a boa notícia é que Jesus sofreu a condenação no seu lugar. Ele foi na cruz para que a sua dívida com Deus fosse cancelada. E mais do que isso, Ele ressuscitou. Ele não está morto numa cruz. Você não vai ver Jesus pendurado numa cruz em nenhum lugar nessa igreja, porque no terceiro dia, depois de morto, Ele ressuscitou. Não apenas simbolizando, mas Ele ressuscitou de verdade, para mostrar que aqueles que crerem que Ele morreu pelos nossos pecados, vão ter vida nova, livre de verdade, aqui na terra e no céu. E Ele disse que aqueles que crerem nisso, eu creio nisso, e Ele quer que você creia também. Aqueles que crerem nisso receberiam o Espírito Santo e se tornariam novas pessoas. E se enquanto eu estava explicando isso, você entendeu que precisa entregar a sua vida para Jesus, crer que Ele morreu no seu lugar e ressuscitou para te dar uma vida nova aqui na terra e no céu, eu quero que você levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você, não tenha vergonha. Amém. Levanta a mão bem alto. Você quer entregar a vida para Jesus, não tenha vergonha. Levanta a mão bem alto. Eu sei que tem mais gente. Amém. Amém. Levanta a mão bem alto. Eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você quer entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Eu vou pedir um passo de fé. Se você ergueu sua mão, eu quero que você venha aqui bem pertinho de mim. Vem cá, bem pertinho. Venha, você estava lá no fundo, eu vi um cara lá no fundo, venha. Você não levantou a mão porque ficou com vergonha, venha, Jesus vai te livrar dessa vergonha. Vem aqui bem pertinho para eu saber quem é. Quem não é, vai para trás. Muito bom. Você veio aqui, moça? Muito bom. Muito bom, moças. Tá até chorando, coisa boa. Vem cá. Cabelo top, queria ter um igual o seu. E aí? Ó, até pintou o cabelo. Bom, nós vamos orar aqui, pedindo para Jesus entrar dentro do coração de vocês. Só que eu vou pedir daí o seguinte: o pessoal do school, não vem todos, mas quem está perto aqui, vem em volta deles aqui. Isso, vem em volta deles. A gente vai fazer um bolinho, você. Não, brincadeira. A gente vai, vem aqui. E quem entregou vida para Jesus, levanta a mão de novo, só para o pessoal do school até você. Então os que estão perto de mim, isso.
levanta a mão, levanta a mão. Aí as meninas aqui, levanta alto, alto. Isso, o povo da school, vai até quem está com a mão levantada, tá bom? Venham, venham, venham até elas. Vem, menina, venha, isso. Venha. Ó, tem 3 meninos, 4 meninos aqui, isso, venha. Vem cá, o guri das flexão, vem. Ó, vai lá, ó, lá, vai lá. Isso. Não ora ainda, calma. A gente vai fazer o seguinte, você que entregou a vida para Jesus, você vai repetir essa oração comigo, entregando a sua vida para Jesus. Mas depois, esse povo aí que é da School, se identifica, tá bom? School é o que? É a nossa escola de líderes aqui. Eles vão caminhar com vocês. Por quê? Porque vocês estão andando com os vida louca, cara. Eu costumo dizer que tua escola é até mais quentinha, porque ela tem o fogo do inferno dentro dela. Tá? Mas hoje Jesus quer te tirar do inferno, te trazer para a luz dele. Por isso você está precisando de gente de Deus. Os vida louca do teu colégio estão te levando para o buraco junto com eles, é ou não é? Então vocês precisam de amigo de Deus. Ó, preciso de uma moça com essa moça aqui, ó. Ah não, você é da School? Foi mal, confundi. Que bom. A gente vai orar, mas depois você vai conversar com essa pessoa que está abraçada com você e ela vai fazer discipulado com você. O que é isso? É aprender a ser discípulo de Jesus. Tá certo? Fechou? Então fecha os olhos. Você que já é crente em Jesus, estende a mão para cá. E você que entregou a vida para Jesus, levantou a mão, veio aqui na frente, repete assim comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de viver do meu jeito, e eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida nova aqui na terra e no céu. Entra com o teu Espírito dentro de mim e me torna uma nova pessoa. Em nome de Jesus, eu vou orar com você. Deus, derrama o Espírito Santo agora sobre esses meninos e sobre essas meninas que entregaram as suas vidas para Jesus. Enche eles com o teu Espírito Santo, torna eles novas pessoas, tira eles do pecado, do inferno e traz para perto de ti. Traz eles e elas para perto de pessoas que conhecem a Jesus e transforma a vida deles e delas, em nome de Jesus, amém. Não aplaude ainda, amém. Não aplaude, não aplaude. Eu vou pedir algo para todos que estão aqui. A partir de semana que vem, mesmo sendo feriado, quando você vier, você vai começar a pregar no seu colégio e vai falar: venha ver o que está acontecendo na minha igreja, pessoas estão sendo curadas, e nós vamos ver gente sendo transformada, amém? Quantos creem nisso, amém? Então dá uma salva de palmas para Jesus bem forte aí, que Deus abençoe a sua vida. Começa o discipulado com esse povo, se apresenta, dá um abraço quem está do seu lado e fala: o ano da bondade do Senhor começou, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar a Deus com uma canção alegre. Você pode vir aqui na frente adorar a Deus com a gente e depois ir para a sua casa. Deus te abençoe.